Tempo gasto com Deus não é tempo perdido, e sim tempo ganho. Oração eficaz. Primeiramente, devemos saber que a oração nada mais é do que uma conversa entre você e Deus. Basicamente, falar com Deus. Certa vez a rainha Elizabeth disse: "Tenho mais medo de um crente de joelhos do que de todo o exército britânico." A oração verdadeiramente é uma arma poderosa, se usada de forma legítima e racional. Grandes livramentos o Senhor realizou e ainda realiza por meio das orações. A oração é a chave da vitória. Existem algumas condições que fazem nossa oração ser considerada eficaz. Eu acredito que todos nós queremos ter as nossas orações atendidas, só que para que isso aconteça devemos obedecer a alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina. É importante saber que Deus é santo, e ser santo nada mais é que ser livre da impureza, sagrado, separado do pecado. Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2 está escrito: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam." A Bíblia nos ensina que os nossos pecados nos impedem de se achegar a Deus e termos a oração correspondida. É necessário se esforçar ao máximo para não pecar, para que a minha comunicação com Deus não seja interrompida. O que devemos fazer é confessar e pedir perdão pelos nossos pecados, que Deus é misericordioso e nos perdoa, mas precisamos abandonar o pecado para alcançar misericórdia. É o que diz no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, no seu capítulo 28, versículo 13. "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia." Obedecer os mandamentos de Deus, agradá-lo e amá-lo são condições indispensáveis para alcançarmos respostas nas orações. Por outro lado, o salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não ouvirá as nossas orações. Salmos 66, versículo 18 diz: "Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas se houver arrependimento dos pecados e uma conversão dos maus caminhos, o Senhor promete nos ouvir, perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra", como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Quanto mais puro eu me apresento a Deus em oração, mais aumenta a chance da minha oração ser ouvida e atendida. Em alguns casos, Deus responde com rapidez, imediatamente. Um grande exemplo disso nas Escrituras Sagradas foi quando o profeta Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Deus respondeu na mesma hora, porque Elias caminhava com Deus, vivia em santidade e era totalmente obediente a Deus. Elias abriu mão da própria vida para viver exclusivamente para obedecer o propósito que Deus tinha para ele. Quanto mais eu faço a vontade de Deus e me esforço para obedecê-lo, mais próximo eu fico de Deus e automaticamente minha oração torna-se poderosa. A Bíblia nos relata que quando Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul como rei, Saul iniciou seu reinado obedecendo a Deus, mas ao passar do tempo, Saul começa a desobedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Saul tenta consultar a Deus e Deus não o responde, como está escrito em 1 Samuel capítulo 14, versículo 37. "Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás na mão de Israel?" Porém, aquele dia lhe não respondeu. Devemos saber também que precisamos pedir algo que esteja alinhado à vontade de Deus para poder alcançar meu pedido. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15 está escrito: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos."
Outra questão importante para que nossas orações sejam ouvidas e atendidas é que devemos estar dentro da vontade de Deus, ou seja, devemos estar obedecendo a Deus. O apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 3, versículo 22: "E qualquer coisa que pedimos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista." Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração e pratico, aquilo que eu peço segundo a vontade de Deus me é concedido. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína. Temos que crer no poder da oração e que Deus está ouvindo e irá responder no seu tempo. Jesus declarou abertamente: "Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Marcos capítulo 11, versículo 24. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida atrapalha ou até impede de eu receber algo de Deus. O apóstolo Paulo nos aconselha a andarmos por fé e não por vista. Significa que ainda que tudo ao meu redor esteja difícil e desfavorável, eu tenho que crer e me guiar pelos olhos da fé e não focar nos problemas. Além disso, a oração precisa ser feita em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinou esse princípio ao dizer: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." João capítulo 14, versículo 13 e 14. Podemos crer que é eficaz toda a oração que for baseada nas promessas de Deus, constantes da sua palavra. Moisés fez muitas orações intercessórias, as quais alcançou graça diante de Deus, e foi não só ouvido, como também conseguiu fazer Deus voltar atrás e ter misericórdia do seu povo. Jesus também nos instrui a perseverar em oração. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre." E como devemos orar? Jesus deixa claro a sinceridade do nosso coração, pois não somos atendidos na oração simplesmente pelo nosso falar de modo vazio. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, está escrito: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Podemos orar em silêncio, com a nossa mente, podemos orar em voz alta, podemos usar nossas próprias palavras ou usar palavras da Bíblia, ou podemos orar através do Espírito em línguas. Podemos orar até mesmo através de gemidos, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração profunda a Deus será acompanhada de jejum. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, está escrito: "Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram." E qual é a posição corporal certa na oração? A Bíblia descreve pessoas orando em pé. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, diz: "O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Ajoelhadas, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 14. "Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo." Encurvadas até o chão. Em Êxodo capítulo 34, versículo 8, diz: "E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se." Prostradas no chão. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, está escrito: "E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra." Deitado. Salmos número 63, versículo 6 diz: "Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite." Mais importante do que a posição do meu corpo quando vou orar é como está o meu relacionamento com Deus, meu nível de obediência. É isso que vai fazer com que minha oração
tenha o efeito desejado e seja considerada uma oração eficaz.